a gente fica na dúvida, a gente tem dúvida de que realmente aquilo é bom. E aí é onde entra a sabotagem, né? Porque o cérebro ele sabe o que é bom, mas em algum momento ele também tem dúvida de que aquilo realmente é bom, porque pode ser que aquilo não seja tão bom assim, então o melhor é fazer outra coisa. E aí quando a gente começa a interromper algumas coisas que podem levar a gente para o nosso sucesso, né, para atingir as nossas metas, e em algum momento quando a gente está quase chegando, ou durante o percurso, ou né, em alguma etapa, o nosso cérebro tenta nos proteger e afasta daquilo, né, do nosso objetivo final, né? Isso é muito engraçado. E assim, não tem nada de errado nisso, né? Eu acho que o mais importante é a gente identificar, né, qual é o ponto que está fazendo com que a gente não atinja aquele sucesso, aquele objetivo, tá? E realmente assim, analisar se aquilo realmente faz sentido, né? E existem técnicas, né? Uma técnica que chama técnica de expurgo, tá? Que pode fazer com que você elimine alguns hábitos, alguns pensamentos, né? Que atrapalhem você chegar no seu objetivo. Então vamos supor que você tem um objetivo, por exemplo, de sei lá, você quer fazer uma prova de 5 quilômetros e você está treinando, sabe, para que aquele, né, para chegar no objetivo, para você ir naquela prova, fazer bem a prova, para você completar os 5 quilômetros que seja. E de repente você está lá naquele seu treino, quando você chega lá nos 2, 3 quilômetros mais ou menos, você está correndo, está com aquela vontade de correr, mas ao mesmo tempo vem uma mensagem que fala, olha, e se você se machucar? Né? Aí você não vai poder correr mais, aí você isso, aí você aquilo, então aí começa um monte de pensamentos que acabam gerando com que faz com que você pare, né? Você não vá em frente. E aquilo assim, o seu cérebro não está fazendo isso para te sacanear, ele simplesmente está querendo te proteger, né? E a técnica de expurgo geralmente é você associar aquele momento, né? Aquele pensamento que vem, que é um pensamento que quer te ajudar e que assim, ele pode ser frequente, né, na sua vida, não só num treinamento de corrida, como em várias outras etapas, várias outras atividades da sua vida, e você pegar aquele sentimento, aquele pensamento de negatividade, que seria assim, ou de proteção, né, não diria nem negatividade, mas de proteção, e você fazer utilizar aquilo com um pouco de humor, né? Então você imagina, por exemplo, então tá bom, eu tô correndo, pô, aí você começa a imaginar que de repente você se machuca, né, e começa a sentir uma dor, e aí você tem que brincar com aquilo. Pô, qual que é a brincadeira que você pode fazer? Você pode imaginar que na hora que você sente dor, você cria asas e começa a voar, né, e continua na prova e vai voando, quer dizer, uma forma de você acabar gerando um certo humor. E assim, é engraçado porque o cérebro, né, o nosso subconsciente, ele trabalha muito bem com isso. Se a gente começar a aplicar essas técnicas, né, essa técnica de expurgo, né, atrelada ao humor, você começa a perceber que esse hábito de toda hora querer, né, encontrar um problema naquilo, né, que você está fazendo, para que você, né, se cuide mais de você, ou se autoproteja, ela vai sendo eliminada. E cada vez menos você tem essa mania de ter né, essa atitude de toda hora querer, né, vir um pensamento negativo ou um pensamento de autoproteção quando você está durante as suas atividades. Eu acho que o mais importante você nesse momento é focar naquele presente momento, né? O que você está fazendo naquele presente momento. Então você está indo bem, você está se sentindo bem, então eu vou conseguir, né? E eu posso, e seguir em frente. Não ficar pensando em, esse daqui 1 quilômetro, e se no final eu começar a sentir isso. Então esse tipo de pensamento, que aí você usando essa técnica de expurgo que eu te comentei agora, falando, né, usando humor, né, realmente humor. Imagina uma coisa totalmente esdrúxula mesmo, né? Então, por exemplo, olha, toda vez que eu tenho medo, eu imagino que tá chovendo perereca do céu. Então toda vez que eu imagino que tá chovendo perereca do céu, toda vez que eu sinto medo, tá chovendo perereca do céu. Pô, seu cérebro vai começar a dar risada naquele momento, né? E toda vez que eu vejo, né, toda vez que eu tenho medo do fracasso, né, toda vez que eu tenho medo do fracasso, eu vejo uma banana voando. Então, quer dizer, você começa a fazer uma piada e aquele negócio você vai utilizando daquela, né, vai repetindo aquilo pra você, vai fazendo essa brincadeira. Com o tempo, o seu cérebro percebe que o fracasso ele já não é mais tão forte, né, para o ponto de segurar você chegar no seu objetivo. Então, assim, o medo
da rejeição, por exemplo, você pode fazer uma brincadeira com humor também. Então toda vez que eu vejo rejeição, acaba a água do mar, né? Então, porra, a água do mar, isso é brincadeira, nunca vai acabar. Então você acaba, né? Então esse humorzinho, né, que você gera no seu cérebro com essas brincadeiras, que a gente não dá valor nenhum, mas que gera um baita resultado, né? Que é o que eu falo que chamo de técnica de expurgo, faz uma grande diferença para você, né, conseguir galgar e chegar nos seus objetivos. A autoaniquilação ela é muito forte, né? Ela é muito importante, ela tem que ser tratada com muita seriedade. Eu teve um estudo de uma matéria que eu acabei vendo, eu não gosto desse tipo de coisa com animais e tal, mas tinha um estudo, por exemplo, com um macaco que ele tinha lá três cores, tinha um amarelo, o verde e o vermelho. Então ele tocava no amarelo, no verde e vermelho e assim, não acontecia nada, né? Tinha um estímulo positivo para ele se sentia bem e tal. De repente começou a tocar no verde, por exemplo, e o verde dava choque para ele. E ele começou a ficar irritado com aquele verde, ele não queria mais tocar no verde. Então assim, o verde acabou, né? Ele só tocava no amarelo e no vermelho. Daqui a pouco ele começou a tocar no amarelo e no verde também, quando ele tocava, dava choque também, um estímulo negativo para ele, né? Então... E aí a mesma coisa começaram a fazer no vermelho também, então todos eles davam choque. O macaco ele estava numa jaula, né? Ele estava, né, tão irritado com aquilo que ele não podia tocar em nenhum deles mais e assim começa a sentir, você começa a perceber que assim o estado mental dele foi mudando, ele foi se sentindo mal com aquilo, né? Ele foi ficando para baixo. Então a forma como a gente posiciona o nosso corpo com a intenção do positivismo ele é muito, muito importante, né? Então a forma como a nossa fisiologia, né? Como a gente se porta em relação às coisas. E você vê que aquilo ficou tão negativo para o macaco, de uma forma tão negativa, que ele começou a querer se machucar, né? Então ele batia a cabeça na jaula, ele começou a defecar, por exemplo, coisas horríveis assim, que para ele começou a se autodestruir. Então é impressionante como isso, qual é o efeito da autoaniquilação que tem sobre a gente. Então se a gente se entrega aos momentos negativos, né, que é a história do botão verde, que pô, toda vez que eu vou apertar o botão verde eu vou me machucar, toda vez que eu vou apertar o botão amarelo, né, eu vou me machucar, e toda vez que eu correr muito eu vou me machucar, toda vez que eu tentar superar um limite eu vou me machucar, toda vez que eu tentar, né, encontrar uma pessoa legal para me relacionar eu vou me machucar. Então assim, tem várias formas que a autoaniquilação pode estar rondando a gente, né? Essa questão do relacionamento é muito interessante, né? As pessoas querem encontrar um relacionamento, querem, né, se identificar com uma pessoa, mas quando ela está bem com uma pessoa, muitas vezes ela acaba se autoaniquilando, ela aniquila aquele relacionamento em função de lembranças de que, puta, no passado, olha, aconteceu uma coisa que não foi tão legal. E aí assim, o seu cérebro está querendo te proteger, ele não está querendo fazer com que você, né, não, pô, ele não está querendo ser, você não está querendo acabar aquele relacionamento de verdade, mas simplesmente você, às vezes está numa relação super positiva, né, um relacionamento super bacana, mas você tem, né, lembranças do passado de que algo não funcionou muito bem, faz com que o seu cérebro, né, deixe de você seguir adiante numa coisa que está dando certo naquele momento. Então, assim, parar de olhar um pouco no distante, temer aquilo que pode acontecer no futuro, e você trabalhar muito com o presente e usar a técnica de expurgo para eliminar esses medos, essas coisas que acabam interrompendo o seu objetivo. Tá legal? Bom, um grande beijo no seu coração, um grande abraço, espero que vocês tenham aproveitado a mensagem de hoje. Até mais.